Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer para mim estar com vocês. Eu fico muito feliz com o convite. Espero de alguma forma poder contribuir com este grupo de estudos e rogo a Jesus que nos auxilie no entendimento e na busca, pelo conhecimento. O tema que nos deram quando nossa amiga Sônia nos convidou nos pareceu um tema desafiador, mas ao mesmo tempo um tema com certeza muito interessante para nós discutirmos, que é mediunidade em tempos de pandemia. Bem, diante desse tema, nós começamos a analisar como poderíamos tratar do tema, não é? E aí as primeiras considerações que nós trazemos são as seguintes. Primeiro, onde está estruturada a oportunidade da aparelhagem mediúnica no ser físico, uma vez que entramos num momento onde aparentemente não poderíamos ou não teríamos como utilizar nossos recursos da mediunidade. Se nós formos buscar o livro dos médiuns, ele nos relata que toda a estrutura da aparelhagem mediúnica encontra-se na estrutura física, né? A mediunidade, como ferramenta de trabalho, ela tem caráter orgânico, muito embora seja justamente a ferramenta que nos liga ao mundo espiritual. E ao contrário de que muitos de nós, às vezes, se não pensamos, agimos, é quando a gente entra, muitas vezes, em desespero por pensar na oportunidade de não poder desenvolver atividade mediúnica, ou mais ainda, quando a gente pensa na oportunidade de que, sem realizar a atividade mediúnica, nós estamos desperdiçando, o nosso tesouro, o tesouro que nós recebemos das mãos de Jesus. E aí nós começamos a observar que é um sentimento nosso equívoco, porque a mediunidade está conosco para além da estrutura das nossas salas mediúnicas e, ao contrário de que muitas pessoas pensam, nós não somos médiuns apenas nos dias de atividade mediúnica. Então, se nós pararmos para observar dessa forma, é interessante entendermos que o momento é um momento grave, né? Nós vivemos na humanidade um momento de muita dificuldade, um momento onde nós estamos tentando nos ajustar diante de uma grande calamidade na humanidade, né? No mundo todo estamos vivendo momentos difíceis, momentos de reajustes conosco mesmo, sem entrarmos no mérito agora das calamidades, né? E dos desencarnes coletivos. Nós vamos entrar na oportunidade de pensar que esse momento em que vivemos na humanidade, esse isolamento todo que vivemos, há de trazer para nós algum ensinamento que queira Deus nos auxilie a nos tornarmos pessoas melhores. Então, temos observado muitas discussões acerca do assunto, da atividade mediúnica em tempos de pandemia, e nós fomos, óbvio, buscar alguns textos que poderiam embasar esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. E encontramos alguns estudos bem interessantes que eu sugiro e posteriormente passarei para vocês como um arquivo para que vocês possam ler e analisar, mas encontramos alguns textos bem curiosos, e textos inclusive de grandes instituições, orientando de maneira às vezes um pouco fora do razoável, basicamente uma proibição. E aí nós começamos a fazer uma análise sobre a possibilidade da atividade mediúnica em tempos de pandemia. Sabemos que os órgãos competentes de saúde nos liberaram já, os órgãos que cuidam desse isolamento nosso diante da Covid-19, e sabemos que muitas instituições religiosas já voltaram às suas atividades. No que tange a respeito da atividade das reuniões públicas doutrinárias, nós encontramos a oportunidade, como em todas as outras, de cautela,
não é? É muito complicado a questão da limitação do ambiente físico, porque é difícil entender como uma instituição religiosa que recebe todas as pessoas indistintamente e mais ainda, que recebe as pessoas sem um convite prévio, como ela vai barrar as pessoas na entrada por conta do seu contingenciamento, né, do aumento ou da quantidade de pessoas estipuladas já dentro do espaço. Como seria complexo, né, nós proibirmos pessoas de assistirem, por exemplo, na casa espírita, de assistirem uma reunião pública. Seria bem complicado, não é? Mas ainda assim percebemos que o ambiente dos salões das instituições espíritas, os salões das atividades públicas doutrinárias, são salões geralmente relativamente espaçosos, onde você consegue fazer até algum distanciamento das pessoas e com muita reserva entendemos que os grupos podem se reunir tomando os cuidados cabíveis, né, de realmente diminuir o número de frequentadores, de dispormos de equipamentos de aferição de temperatura, de dispormos de álcool na entrada das instituições, todas aquelas regulamentações que nós já conhecemos, né? O uso obrigatório continuado de máscaras. Quanto a isso, nós entendemos que pode ser viável, né? Pode ser possível, desde que as instituições entendam a seriedade do caso e a necessidade, né, redobrada da atenção e do cuidado um com o outro. Quando nós falamos de algumas atividades diferentes na casa espírita, nós precisamos ter alguns cuidados devidos. Imaginem, né, uma sessão mediúnica, por exemplo, realizada em um ambiente privativo, geralmente salas pequenas ou razoavelmente pequenas, porque só comporta muitas vezes o grupo daqui está destinado àquela atividade, né? Geralmente um grupo varia de 12, 9, 18 pessoas, 22 pessoas, mas relativamente uma sala pequena. E entendemos que, mesmo diante das circunstâncias e da necessidade nossa, porque a necessidade é nossa, né? Nós temos um pensamento equivocado, onde pensamos que nós vamos auxiliar os espíritos necessitados. Isso é o primeiro indício do nosso não entendimento da atividade mediúnica e do nosso orgulho exacerbado ao pensarmos que já temos condições de progresso espiritual, de realmente sermos as pessoas que auxiliam ao outro, quando não se sente o próprio beneficiado da assistência através da atividade mediúnica. Então imaginemos uma sala pequena, de pouca ventilação, porque elas foram trabalhadas para este fim, né? A gente tem um isolamento acústico, para a gente ter realmente o isolamento da instituição como um todo, em relação à parte acústica e à parte de ventilação. E aí nós temos um ambiente muito resumido, um grupo de pessoas que estarão reunidos, a maioria delas utilizando máscara, ou pelo menos espera-se que sim, onde nós teremos dificuldades no entendimento, né, do que o médium, por exemplo, numa passividade, possa vir a transferir em uma comunicação psicofônica, ainda mais do entendimento do diálogo entre um dialogador e um espírito comunicante. E digo mais, né, em relação ao próprio toque, que as pessoas às vezes, sem se perceber, terminam tocando a outra, terminam sentindo a outra na oportunidade de uma atividade mediúnica. Isso pode acontecer, apesar que não é o recomendado. Então, como seria a prática? De pronto, nós identificamos que é bem difícil a prática mediúnica, né, em reuniões mediúnicas presenciais, em épocas de pandemia. Diríamos até que não é de bom alvitre, porque nós não temos condição, por exemplo, de pagar testes para todos os frequentadores, todos os dias de atividade mediúnica. Nós não temos, por exemplo, condição de sabermos quem pode estar portador do vírus ou não dentro de uma sala de pouco mais de 20 a 25 metros quadrados. É bem difícil isso. Então, o bom senso que Kardec sempre nos pediu para que nós realizássemos as nossas atividades com bom senso, também parece nos pedir aqui um certo equilíbrio e não entrarmos em desespero pela não prática da atividade mediúnica em campo presencial. Haja visto que nós não deixaremos de ser médiuns, os espíritos que são socorridos
pela oportunidade da atividade mediúnica não deixaram de ser socorridos, porque os espíritos superiores, com certeza, sabem utilizar-se das ferramentas, né, de maneira mais necessária e mais oportuna possível para beneficiar estes, e a oportunidade do grupamento é uma interrupção necessária que, com certeza, logo que nós consigamos um certo reequilíbrio na humanidade com relação ao processo do Covid, nós poderemos retornar. Vimos um outro documento que falava das proibições da atividade mediúnica. Quando a gente fala de proibição e quando a gente fala de instituições, quando elas buscam, na verdade, ser orientativas, né, elas não podem decidir sobre um grupamento, mas elas podem orientar, esclarecer, nós entendemos que proibir é uma atitude peremptória que não encontramos aí razão de ser dessa forma, né, ou desse posicionamento. Então encontramos um documento onde se fala da proibição, onde se fala que a prática mediúnica virtual é um perigo, porque nós não temos equilíbrio em nossos lares, porque nós não somos ainda pessoas equilibradas, porque os nossos familiares não são pessoas equilibradas. Enfim, traz-nos uma conotação de que nós, na verdade, nada somos diante da atividade mediúnica. E isso é muito grave, porque, a bem da verdade, nós somos ainda médios imperfeitos, mas buscando um aprendizado, buscando um melhoramento, buscando um progresso. Se não assim, nada nos vale a atividade mediúnica, nada nos vale o conhecimento do Espiritismo e a busca pela prática do bem, se nós não formos capazes de sermos melhores do que no dia anterior, como nos fala Kardec. Então observamos em um documento as proibições, as colocações, às vezes, um tanto entusiastas daqueles que não aconselham, né, a atividade mediúnica de forma virtual. É bem verdade que acreditamos que nós não temos ainda o equilíbrio necessário para realizarmos a atividade mediúnica em outras instâncias que não sejam a oportunidade de estarmos de forma presencial ainda. Porque se nós trabalharmos apenas com o pensamento e com o posicionamento de que as reuniões mediúnicas só podem ser realizadas quando nós estivermos presencialmente reunidos, estaremos fadados ao insucesso, porque a atividade mediúnica é uma atividade psíquica e espiritual. Então, nós preferimos entender que não é de bom alvitre, não porque sejamos totalmente inferiores a ponto de não conseguirmos realizar uma manifestação mediúnica, até porque a manifestação mediúnica não se dá apenas de espíritos sofredores, mas porque realmente ainda não nos dotamos do equilíbrio suficiente para dar passividade a uma comunicação espiritual com o devido equilíbrio, com a devida lógica, com a devida razão. Haja visto que nós ainda, infelizmente, utilizamos dos espíritos superiores basicamente como babás, e isso nos é muito prejudicial, porque enquanto nós não entendermos o nosso papel como intermediários entre a comunicação dos dois planos, continuaremos como aqueles que ainda utilizam-se de ferramentas como muletas, sabendo já que estão aptos a caminhar, mas utilizando as muletas por viciação e por preguiça. Então, é muito válido nós analisarmos que nós somos, sim, pessoas ainda imperfeitas, buscando a atividade num progresso, né, de aprimoramento, porque é para isso que deve nos servir a mediunidade, como ferramenta de aprimoramento espiritual. Se não for isso, é inútil o nosso trabalho. É debalde pensarmos que estamos ajudando os espíritos sofredores, que nós somos pessoas dotadas de uma faculdade mediúnica impressionante ou impressionável, se nós não tivermos buscando antes a oportunidade de bem servir com a ferramenta que nos foi dada por misericórdia divina. Ainda não é nosso o merecimento do mediunato. É necessário que nós busquemos o desenvolvimento deste. E não apenas e simplesmente o mediunismo, onde nós observamos que qualquer pessoa pode desenvolver uma atividade mediúnica. Então é preciso ter muito cuidado para que nós não nos limitemos a pensar na atividade mediúnica
única e exclusivamente como uma questão que é concedida pelos espíritos, como uma questão que apenas na reunião mediúnica nós podemos realizar a atividade mediúnica, porque se assim pensarmos, o que diríamos de Chico Xavier, onde há mais de 400 obras foram publicadas através de suas mãos, como ele dizia, né, que ele era apenas um lápis, uma caneta, onde a maioria dessas obras não foi trabalhada nas sessões mediúnicas, nem teria como. Né? O que dizer da oportunidade do encontro de Divaldo com Joana de Ângeles às 23 horas, como ele cita lá no filme, né, do Divaldo? Será que essas pessoas elas estão limitadas a ser vítimas de embusteiros? Será que Emmanuel, com todo o seu cabedal de conhecimento, será que André Luiz, com todo o desdobrar da realidade do mundo espiritual, que nos traz algumas informações importantíssimas, será que Chico estava desassistido simplesmente porque não estava dentro de uma sala mediúnica, de uma casa espírita? Será que realmente o ambiente da sala mediúnica é capaz de livrar-nos de todas as nossas más condutas, os nossos maus pensamentos e as nossas más ações? Será que verdadeiramente os espíritos estão para ser nossas babás ou nossos parceiros de empreendimento espiritual? Porque se nós pensarmos que só temos a oportunidade de exercer bem a atividade mediúnica quando estamos na sala mediúnica, porque lá nós temos a proteção, é preciso que a gente reflita sobre a nossa atividade e verifique se a nossa atividade realmente está sendo uma atividade pautada no conhecimento da mediunidade propriamente dita, e se esse conhecimento já se fez uma reflexão sobre essa possibilidade da atividade. Porque se assim não for, estaremos limitados a apenas trabalharmos pelo outro e não trabalharmos pelo benefício próprio, que deve ser a primeira instância, não numa atitude egóica, numa atitude egoísta, mas numa atitude de conhecimento de que nós ainda somos muito imperfeitos e precisamos de muito para nos melhorar. Realmente entendemos que a atividade mediúnica em dias de pandemia, ela se faz demasiado complexa para nós exercermos a mediunidade no que diz respeito à sua prática comum, porque vários fatores implicam em que o bom senso diz que não viabiliza esse encontro, não é? Então, da parte de vista do ambiente físico, particularmente, nós entendemos que não é de bom alvitre nós nos reunirmos, até porque nós sabemos que algumas pessoas podem estar, né, infectadas com o vírus e serem assintomáticas, mas transmitirem o vírus. Imagina na hora de uma comunicação de um espírito sofredor, em que às vezes nós, os médiuns, despreparados, falamos em tom alto e agressivo. Será que não estaremos disseminando no ambiente fechado de uma sala mediúnica gotículas de saliva que podem conter a disseminação do Covid? Será que realmente estaremos nós totalmente protegidos porque precisamos realizar atividade mediúnica e os espíritos farão o trabalho que nos compete no bom senso do campo material? Porque muitas vezes nós nos colocamos na oportunidade de uma fé cega. E muito embora nós sejamos as pessoas que dizem-se, as pessoas que analisam ao entendimento religioso pela fé raciocinada, mas muitas vezes nós realizamos de forma cega, de forma imprudente. Esperamos que os espíritos façam tudo, inclusive determinar qual será o nosso próximo passo, quando em várias oportunidades os espíritos nos mostram que cabe-nos a nós mesmos, a nós outros, a decisão da nossa vida, porque os espíritos superiores a nós respeitam o nosso livre-arbítrio. E dessa forma, entendemos que não é prudente uma atividade mediúnica nesses dias, nesse período presencial, porque nós podemos estar ligados por pensamentos de amor, por pensamentos de esperança, por pensamentos de fé, fraternidade e solidariedade, sem que para isso necessariamente temos que estar juntos, entranhados,
Muito embora nós gostaríamos muito, né, de poder abraçar os irmãos, de podermos confraternizar esse momento que estamos isolados. E é tão bom um carinho, uma ligação, a oportunidade de uma visita, só que esse momento nos quer e nos requer prudência. Então, nós entendemos que não é de bom alvitre a realização da atividade mediúnica nesses dias, nesses momentos. Seria muito mais prudente e muito mais saudável, por exemplo, reunirmos-nos para fazermos, assim como estamos fazendo agora, um grupo de estudos, onde nós pudéssemos estudar as obras da codificação e obras sérias e saudáveis acerca das obras subsidiárias à codificação. Estudarmos, se tivermos a oportunidade as comunicações anteriores que recebemos. Infelizmente, o que nós encontramos muitas vezes nos grupos mediúnicos é a preocupação do atendimento espiritual, sem analisarmos o objetivo, o fim da atividade mediúnica como um todo. E aí então vemos, muitas vezes, o grupo preocupado em salvar os espíritos que estão no mundo espiritual, mas não tanto preocupados em salvar-se a si e aos seus companheiros da lide espírita. Dessa forma, encontramos muitas vezes a preocupação em nós de beneficiarmos a tantos espíritos para que eles vão para as colônias espirituais serem tratados, mas às vezes não somos capazes de tomar aquela comunicação como uma oportunidade de aprendizado, como bem nos fala Kardec nas obras da codificação. E aí então nós vivemos a oportunidade de auxiliar a muitos, mas de a pouco se auxiliar a si mesmo, a si próprio, ou mesmo ao grupo, já que nós somos, segundo Kardec, um ser coletivo. E nesse ser coletivo não implica dizer que temos que estar reunidos presencialmente. É por isso que no livro Desobsessão, André Luiz nos fala que antes de nos reunirmos em atividade mediúnica, precisamos ser simpáticos entre si. E é isso que nós precisaríamos fazer, sermos mais simpáticos entre nós, sermos mais preocupados com esse ser coletivo, porque se somos um ser coletivo, todos nós fazemos parte de um organismo, e se fazemos parte de um organismo, é imprescindível que nós tenhamos cuidados uns com os outros, a fim que todos os órgãos, todos os tecidos, todos os sistemas possam trabalhar de forma harmoniosa. Aí sim, compete-nos uma boa oportunidade, quiçá, se nós tivermos essa preocupação, analisar as comunicações que já tivemos em outras oportunidades, quer sejam de entidades que passaram pelos nossos trabalhos e foram assistidas, quer sejam de entidades que nos auxiliam na orientação do nosso aprendizado do cotidiano, aqueles que nós denominamos mentores, dirigentes espirituais, mas que, acima de tudo, são nossos irmãos que nos auxiliam nessa jornada. Por que não buscarmos a oportunidade do estudo de obras, assim como livros interessantíssimos para a atividade mediúnica, Diálogo com as Sombras, o próprio livro dos Médiuns, que muito embora nós tenhamos lido, mas pouco estudamos. Por que não buscarmos, de repente, um dia como qualquer outro, a oportunidade de estudarmos alguns textos do Espírito Erasto, que é sempre tão lúcido e tão elucidativo dentro do livro dos Médiuns? Talvez nos falte a oportunidade de buscarmos entender a nossa atividade mediúnica, que a qualidade do serviço nosso na prática mediúnica não está no quantitativo de mensagens que nós venhamos a trazer e mais em quantidade de reuniões que nós participemos. Está muito mais ligado e muito mais inserido no contexto de como eu interajo com a mediunidade em meu organismo em benefício da humanidade que me rodeia. Eu posso não ser um médium ostensivo, mas eu posso ser um médium da mensagem divina, do esclarecimento, daquele que já consegue não ser o que propaga mensagens odiosas, mensagens caluniadoras, mensagens falsas, mensagens desesperadoras. Eu posso ser um médium das boas mensagens,
das boas novas, do esclarecimento para aquele que está aflito sobre a proposta do Espiritismo, sem a preocupação do convencimento estanque. Eu posso ser o médium de Deus através das minhas mãos operosas, a beneficiar tantos que me procurem a oportunidade de diminuir a sua dor e seu sofrimento com um pão, com um agasalho. Eu posso ser o médium de Deus na oportunidade da minha fala, quando eu venha a transmitir ao outro a necessidade da palavra, o esclarecimento oportuno sobre as mensagens de Jesus. Não necessariamente, gente, nós precisamos estar dentro da atividade mediúnica para exercer a mediunidade ostensiva. Nós podemos ser verdadeiros médiuns se nos propusermos a fazer o trabalho do desenvolvimento, do conhecimento e do esclarecimento da doutrina espírita. Doutrina espírita, ela vem para nos auxiliar não a sermos superiores que o outro, mas a sermos melhores que nós mesmos. E o que estaremos fazendo se recrudescermos a oportunidade de que nós precisamos estar na atividade mediúnica para sermos pessoas do bem e pessoas melhores? E se acontecesse de nós não conseguirmos mais nos reunir em grupos tão limitados e tão fechados quanto são os grupos da atividade mediúnica, isso deveria nos colocar na condição de esquecermos a mediunidade? Será que é essa a proposta da mediunidade em nossas vidas, quando Jesus nos fala que Deus nos deu desde os tempos mais longínquos e mais remotos? Acreditamos que não. Acreditamos que nós podemos utilizar dessa ferramenta de sermos intermediários entre o céu e a terra, pela oportunidade de intermediários de ideias dulcificadoras, de ideias de paz, de ideias de renovação. E ainda que sejamos nós pegos de surpresa na oportunidade de extravasarmos o pensamento de uma entidade espiritual, que nós, dos grupos mediúnicos, não sejamos as pessoas castradoras das ideias, porque uma coisa é a exceção e a outra é a regra. Não permitamos jamais que a nossa recrudescência, que a nossa ignorância tolha a oportunidade do mundo espiritual em nossas vidas. É necessário muito mais entendermos, como diz Kardec, qual o fim, qual a utilidade dessa comunicação, qual a utilidade de nós buscarmos esse texto. Por que não aprendermos com esse texto a oportunidade do que ele nos traz, sem preocuparmos-nos com quem fala, com quem assina a mensagem? Então, meus irmãos, em período de pandemia, nós rogamos a Jesus que nos auxilie a sermos muito mais médiuns, muito mais prestadores da atividade entre o mundo espiritual e o físico, muito mais ferramentas nas mãos hábeis dos espíritos superiores a nós, que conseguem, quando nós nos propomos, encontrar aparelhagem pronta, apta. É o mesmo que o Emmanuel fala para nós, que sejamos nós enxadas prontas para lavrar a terra. Então é isso, meus irmãos, que eu gostaria de deixar para vocês, agradecendo a oportunidade de estar com os irmãos. Fico muito feliz de estar com vocês. Gostaríamos, de estar presencialmente, mas não é possível no momento. Então rogo a Jesus que nos auxilie a todos os bons propósitos, que nós possamos continuar quanto grupamento mediúnico, reunidos, transbordando amor, vibrações de afeto e de carinho por todos aqueles que fazem o nosso grupo. E se nós tivermos um tempinho, que nós possamos ter a sensibilidade de ligar um para o outro, de saber como estamos, pela oportunidade de que nós não somos apenas companheiros de atividade mediúnica, nós devemos ser companheiros de vida. Deus nos abençoe a todos, nos dê a oportunidade de cada vez mais sermos úteis e que não nos falte na oportunidade na nossa vida, mesmo ainda com muita dificuldade, porque ainda não somos perfeitos, mas que nos momentos que fraquejarmos, não nos falte a oportunidade da assistência dos Espíritos bons.
Fiquem todos com Deus e que nós possamos continuar firmes e fortes na proposta da divulgação da mensagem espírita através da mediunidade, das oportunidades celestes para o mundo terra, para aqueles que habitam ombro a ombro, lado a lado conosco. Seja Jesus por nós, hoje e sempre, meus irmãos. Forte abraço.